Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Uma grande alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Neste primeiro trimestre de 2024 estamos estudando o tema liberdade, liberdade religiosa. E a lição dessa semana, a lição de número 4, o tema foi verdadeira liberdade. Então fique conosco até o final deste vídeo, curta, comente, se inscreva no canal caso você não é inscrito, compartilhe também com outras pessoas, para que assim nós possamos incentivá-las a estudar a Palavra de Deus e também a lição da Escola Sabatina. Muito bem, meus amigos. Então, a lição dessa semana, verdadeira liberdade, chegamos à lição de número 4 da Escola Sabatina dos Jovens. E a tirinha aqui vem dizendo o seguinte, é um diálogo entre duas garotas, e uma está dizendo para a outra, né? Eu só acho que a gente precisa lutar pela nossa felicidade. E a outra pergunta, né? O que é felicidade? E aí ela responde, é ser livre, sem julgamentos, entre parênteses, para ser feliz. Mas não é o contrário? Somos felizes porque somos livres? E aí aqui essa pergunta buga, né, a cabeça dela. Porque realmente, quer dizer que para nós sermos felizes precisamos ser livres, ou nós somos felizes porque somos livres, né? O que vem primeiro? É a felicidade ou é a liberdade? E aí a partir da liberdade é que nós somos livres. Quando a gente vai para a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, que foi inclusive o texto-chave, né, dessa semana, a lição pediu para a gente ler o texto bíblico, João capítulo 8, versos 31 a 47. Por ser um texto muito extenso, eu vou destacar aqui apenas 3 versos, que é o 32, o 33 e o 34. Ali é um diálogo de Jesus com os fariseus, e o Cristo diz o seguinte no verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam, nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então aqueles homens ali que estavam dialogando com Jesus, eles achavam que eram livres, né, por ser descendentes de Abraão, por guardar a lei de Deus. Porém, Jesus está dizendo aqui que na verdade eles eram escravos do pecado, porque mesmo a guarda da lei, a obediência que eles seguiam ali, era uma obediência falsa, né? Na verdade, eles obedeciam à lei apenas exteriormente, mas por dentro eles eram pessoas hipócritas, eram pecadores. Quando a gente lê, por exemplo, o relato da mulher adúltera, né, que foi pega em adultério, ali em João no capítulo 8, dos versos 1 a 11, eles acusavam aquela mulher, né, colocaram ela ali diante de Jesus, e a acusaram de adultério. Ela foi pega, né, em flagrante adultério. E aí Jesus diz assim, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E eles fizeram o que? Eles se retiravam. Então eles eram tão escravos do pecado quanto aquela mulher. A diferença entre eles e a mulher é que Jesus Cristo a perdoou, ela aceitou, recebeu o perdão, e Jesus diz, vai e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, eu não te condeno, porém, abandone o pecado, né? Abandone a prática do pecado. Então saia desse estilo de vida pecaminoso e venha para a obediência à lei de Deus. Porque aí sim, uma vez que Deus o libertou, aí sim você está apto a guardar a lei. E aí sim você é feliz, né? Porque você está guardando a lei pelo motivo correto, porque Deus te libertou da condenação. É muito interessante a gente fazer esse paralelo. Quando a gente vai para o livro de Êxodo, por exemplo, quando Deus libertou o povo do Egito, foi depois que ele fez isso que Deus deu a lei para o povo guardar. Então o povo guarda a lei em resposta à graça de Deus, em resposta ao grande amor de Deus que os libertou do Egito. Foi isso que Cristo fez aqui com essa
mulher pega em adultério, né? A lição de domingo, liberdade versus inquietação. Aqui está contando um pouco a história de Martinho Lutero, que Lutero durante muito tempo ele fazia peregrinações, ele se autoflagelava, e essa era uma prática comum naquele tempo, né, nos tempos ali da Idade Média, até que ao subir o topo de uma escada, ele foi pagando uma penitência, surgiu na mente de Lutero o texto de Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Então, após esse incrível despertar, Lutero se tornou o mensageiro de Deus para a Europa e a voz principal da reforma protestante ao dizer que nada do que você possa fazer através de ritos, através de autoflagelação, através de pagar penitências, isso não tem o poder de te libertar da condenação da lei. É apenas a fé em Cristo Jesus, no sacrifício dele, é que nós somos livres verdadeiramente. É isso que o apóstolo Paulo fala, né, lá em Romanos no capítulo 8 e no verso 1, a gente pode até ler esse texto, que é um texto muito conhecido da Bíblia, e eu tenho certeza que Lutero também estudou bastante esse texto no seu tempo. Diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Lutero entendeu isso e se tornou ali a principal voz da reforma protestante, e Lutero é um homem que exerce uma influência até os nossos dias, né, até os dias de hoje. A lição de segunda-feira é inimigo interior. As multidões da época de Jesus adoravam ouvir pregadores que expunham a corrupção e destacavam as injustiças. Não foram poucos os que ficaram desapontados com Jesus, pois ele nada disse sobre os males de Roma. Não, os pecados que ele expôs eram os de seu próprio povo. Muitas pessoas ficaram felizes em ouvir suas promessas de liberdade, até perceberem que ele estava prometendo um tipo diferente de liberdade. Então o que Jesus ele fazia, né? Ao invés de ele apontar os erros dos outros, né, dos de fora, ele apontou os erros do seu próprio povo. Ele apontava os pecados, mas não com um ar de condenação apenas, mas com a preocupação de que as pessoas fossem libertas dos seus pecados, que as pessoas fossem libertas daquele fardo pesado, né, que o pecado impõe. Então, Cristo não veio para libertar o povo judeu do jugo romano, mas Jesus ele veio para libertar o povo dos seus próprios pecados e garantir a salvação eterna através disso, né? Através do seu sacrifício. Porque também, se a gente for parar para pensar, o que adianta Jesus libertar o povo do jugo romano e eles continuarem nos seus próprios pecados? Daqui a pouco eles morrem e estariam condenados eternamente. Então isso não faz o menor sentido, né? Quando a gente vai lá para Lucas no capítulo 4, verso 18, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então essa é a liberdade que Jesus quer nos dar, né? É a liberdade do ciclo doloroso de ferir a si mesmo, a nós mesmos, né, e aos outros. Isso é o que a lição de segundo está dizendo. Ou seja, Deus quer nos libertar, Cristo quer nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados, né, das nossas mazelas. A lição de terça: liberdade verdadeira. A todos que aceitam a Jesus, Cristo concede a mesma liberdade que deu à mulher surpreendida em adultério, cuja história é relatada em João capítulo 8, versos 3 a 11. Né? Nós já mencionamos aqui. Essa mulher estava abatida pela vergonha e pela culpa. Ela sabia que merecia a penalidade da lei. No entanto, em vez de deixá-la enfrentar o seu merecido castigo, Jesus a levantou e libertou com as palavras: agora vá e abandone sua vida de pecado. Com isso, Jesus deixou claro que não a estava libertando para voltar à vida de escravidão, mas a estava libertando do ciclo vicioso e destrutivo do pecado. Então essa é a verdadeira liberdade. As feministas, o movimento feminista tem uma frase que diz: meu corpo, minhas regras, né? O meu corpo, minha lei. E elas dizem que com isso as mulheres estão livres, estão libertas e podem fazer aquilo que elas bem desejarem.
Mas você veja como é enganoso esse pensamento, porque quando você tira da sua mente que Deus é o seu Criador, que Ele criou o seu corpo, você realmente fica livre para fazer o que você quiser. Porém, você não tem a liberdade de fazer o que você bem entende, ela se limita até às suas ações, mas as consequências das ações você já não é livre para escolher. Então, a partir do momento com essa ideia falsa que o inimigo, a gente sabe que está por trás desses pensamentos, dessas ideologias, que implanta isso na mente das pessoas e quer induzir as pessoas a fazer aquilo que elas bem entenderem, porque o corpo é delas e elas fazem o que elas querem, porém as consequências vêm. Doenças, morte, depressão, doenças emocionais de toda sorte, porque uma vez que você faz aquilo que você quer, você vai trazer com isso as consequências também, né? Então isso não é liberdade. Agora, a verdadeira liberdade é quando Cristo ele te perdoa do seu pecado, e ele te cobre com a sua justiça, e ele te oferece o Espírito Santo para que a partir desse momento você possa viver uma vida nova, de obediência à sua lei. E quando nós obedecemos a lei de Deus, é que verdadeiramente nós somos livres. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Quando a gente vai lá para a carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 25, diz o seguinte: Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui está dizendo que a lei perfeita, a lei da liberdade, que são os mandamentos de Deus, todo aquele que por eles viver, não sendo apenas ouvinte, mas praticante, esse vai ser bem-aventurado, ou seja, esse vai ser feliz. Então, a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade está em uma vida de obediência a Deus. E é isso que Cristo deseja para nós. Veja que Cristo morreu na cruz, não é para que a gente continue vivendo na prática do pecado, mas para que a gente viva em resposta, né, ao sacrifício dele na cruz, uma vida de obediência. Aí sim está a verdadeira felicidade. Aqui a lição de quarta traz a palavra servidão, né, para a gente linkar aqui. Você fazer um link. E alguns dos textos, dos vários textos que nós refletimos durante essa semana, tem lá Marcos capítulo 5, versos 1 a 20, Lucas 4, 18, que inclusive eu já li aqui, e também Tiago capítulo 1, verso 25, que eu também li, então eu já me antecipei e li alguns textos que foram sugeridos aqui na lição de quarta, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra servidão. Então veja que quando nós estamos na prática do pecado, nós somos escravos do pecado. E o pecado, Jesus nos liberta do poder do pecado. Jesus nos liberta da condenação da lei. E Jesus também nos liberta dessa falsa liberdade, onde muitos são iludidos aí achando que podem fazer aquilo que quer sem restrições e assim é que serão verdadeiramente livres e felizes. Porque isso na verdade é uma grande mentira, né? É um grande engano. Então esta servidão, que é a servidão do pecado, é que Jesus Cristo verdadeiramente nos liberta. A lição de quinta-feira vem trazendo um comentário muito interessante que diz o seguinte: o diabo é especialista em enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que encontraram a verdadeira liberdade, quando na verdade estão caindo na completa escravidão. O pai da mentira iniciou sua obra neste mundo prometendo uma liberdade que afirmava ser superior àquela que Deus já havia concedido. Então aqui menciona o texto de Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6, quando o inimigo enganou Adão e Eva, dizendo que ao eles desobedecerem à palavra de Deus, eles desobedecerem, né, ao mandamento de Deus de não comer daquele fruto, eles seriam como Deus. E hoje o inimigo, ele continua enganando as pessoas com essa falsa promessa. Então, diz assim, não, a lei de Deus é uma desgraça, né? Como muitos por aí dizem. Inclusive um pregador famoso aí na internet fez um sermão falando esse absurdo, né? Que a lei de Deus é uma desgraça e que agora nós somos livres porque realmente não precisamos obedecer à lei. Isso é uma grande mentira. Quem está por trás desse pensamento, não tenha dúvida que é o inimigo.
Então aqui a lição diz que o mundo ainda oferece promessas aparentemente brilhantes de liberdade, e a nossa cultura constantemente nos alimenta com entretenimento que sugere um novo tipo de liberdade. A cultura popular diz constantemente: você será feliz se fizer o que quiser. Só que Jesus nos promete um tipo diferente de liberdade, aquela em que amamos a Deus acima de tudo e colocamos os outros antes de nós mesmos. Essa é a única liberdade que nos traz uma vida cheia de paz, alegria e significado. Então, quando a gente vive debaixo da obediência a Deus, aos seus mandamentos, quando amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, é aí que está a verdadeira liberdade. É aí que nós vivemos uma vida cheia de paz, alegria e significado, como a lição está dizendo. E a lição aqui de sexta-feira, para nós finalizarmos, a missão do Messias, são textos inspirados de Ellen White, que diz o seguinte: como nação, o povo de Israel, embora desejando o advento do Messias, estava de tal modo separado de Deus no coração e na vida, que não conseguia alcançar uma verdadeira concepção do caráter ou missão do prometido Redentor. Então, é interessante, né? Porque eles aguardavam a vinda do Messias, mas eles estavam separados de Deus no coração e na vida. E eles não conseguiram discernir a verdadeira missão de Jesus. Então, como a gente comentou aqui no início desse vídeo, né, no início da lição, eles eram escravos do pecado. Então, meus amigos, que Deus possa nos abençoar, que a gente continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia, continue estudando a lição, para que assim a gente possa, o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração e nós sermos verdadeiramente livres. Que Deus possa nos abençoar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.